falar sobre personalização de motorhome. Eu sou Andréia Beigert Salgueiro, designer de interiores e me especializei em motorhome. Usufruo desse estilo de vida do caravanismo há mais de 25 anos e essa experiência de uso me trouxe uma bagagem que me permite desenvolver projetos exclusivos, personalizados, e eu quero contar um pouco para vocês dessa minha experiência e de como é aplicado isso nos projetos. A Cris vai se apresentar, nós trabalhamos juntas há 7 anos e temos uma equipe Avante Home, onde temos uma equipe, a Cris desenvolve comigo os projetos, temos a Suzy, temos o Rafael, e com essa equipe maravilhosa, entregamos para o cliente projetos diferenciados. Olá, bom dia a todos, obrigada por estarem aqui. A nossa ideia é conversar com vocês sobre a personalização. Eu sou a Cristiana, trabalho com design de interiores há mais ou menos 20 anos e nos últimos 7, estou trazendo a minha experiência em projeto de interiores residencial, comercial, para o setor de motorhome e, claro, aprendendo muito, porque é um universo à parte. Eu sempre comento com os meus colegas, designers, arquitetos e clientes, que a cada dia eu também estou aprendendo alguma coisa nova sobre o setor, sobre o caravanismo, sobre o uso do motorhome. Então, o que é personalização? Personalização é tornar único, singular, especial, uma experiência boa. E todos somos diferentes, ninguém é igual. Então, quando a gente traz a personalização, a experiência que tem no uso do motorhome, ela é diferenciada. É isso que nós buscamos com a personalização. E existem níveis de personalização. A personalização pode ser desde a escolha de um layout pré-estabelecido, que tem empresas que disponibilizam para o cliente layouts pré-estabelecidos. Isso é um nível de personalização e ele pode acontecer e tornar diferente aquele investimento no motorhome para o cliente, porque o investimento no motorhome é um investimento alto. Então, se você consegue trazer a tua essência para dentro dele, é muito legal. E isso é diferencial. Pode ter o nível de personalização na escolha dos acabamentos. E isso a gente fala de vários acabamentos, Pode ser o acabamento do piso, do laminado da parede, das almofadas, do estofamento. Hoje nós temos aqui uma parceira, a Pertec, uma empresa grande, uma multinacional, e ela tem laminados decorativos de alta pressão, que são fórmicas, Mas a fórmica é uma marca. Então, a Pertec tem o laminado decorativo e desde o laminado do mobiliário, que é aconselhável usar no mobiliário do motorhome, compensado, não ter o MDF, e depois ele tem que ser laminado. Então, ela tem essas lâminas para as paredes e também tem um produto que é para o piso, que é usado na rede hoteleira, é leve, diferenciado, preço similar. Tem também os tampos. Ela vai estar disponibilizando amostras de materiais, tirando dúvidas de quem quiser. Está ali a Patrícia, que é representante da Pertec, e vai estar disponibilizando a cartela, a amostra das cartelas, e para quem quiser, na sequência ela pode dar aqui na palestra, mas vai ter também lá no nosso stand da Avante Home. Pode ter um nível de personalização na decoração. Às vezes já está com o motorhome pronto, daí só quer decorar, quer trocar as almofadas, o estofamento, o piso, pastilhas.
esse também é um nível. Tem o nível de personalização de ações estruturais, né? De armários, de caixa d'água, de necessidades específicas. Tem o nível de personalização no exterior, as faixas do carro, a decoração, as imagens. E tem a personalização completa, onde vai ser a escolha do layout, do acabamento, da decoração, ações estruturais no exterior. Isso também é um nível completo, onde é que a gente vai contemplar todos esses níveis. Aqui está um exemplo de quando a gente escolhe com o cliente os acabamentos. Então, a gente não começa pelo acabamento, a gente começa por cores que agradam o cliente. Ali tem um exemplo de uma paleta de cores e, com base nessa paleta de cores, a gente vai escolher os acabamentos do piso, do mobiliário, das paredes. Aqui é um exemplo da decoração completa. Então, aqui foi definido a paleta dos acabamentos, né, dos laminados, do mobiliário, o papel de parede, a decoração das almofadas, do estofado, da cabeceira da cama, o estilo das almofadas e as pastilhas. Então, e também o tampo. Então, esse é um exemplo da decoração quando a gente desenvolve o projeto contemplando esses elementos. E aqui, nesse caso, era um veículo pronto. Então, a gente fez... algumas questões foram aplicadas nesse carro. O exemplo dos adesivos, aí lá no quarto também. Daí as pastilhas que foram colocadas no banheiro. E também ficou muito interessante a proposta da cozinha. Tinha um armário ao lado do micro-ondas e se batia a cabeça quando ia usar. Daí foi eliminado, isso é uma ação estrutural, foi eliminado o armário e colocado o suporte de taças com uma luz. Então, ele funcionava até como elemento decorativo. E o curioso foi que essas 4 taças não couberiam dentro do armário que existia. Tirando elas, foi possível colocar as taças, não bater a cabeça naquele lugar, tornar fácil o acesso das taças e ainda mais um elemento decorativo. Ali também tem as pastilhas que foram colocadas na parede e ficou muito interessante porque observem que ela não está na parede toda. Quando a gente coloca na parede toda, ela forma um dente ali que envolve o micro-ondas. Então, nós optamos por faixas e a primeira faixa ali, onde é que está o papel toalha, optamos por não ter, porque daí o papel toalha se torna invisível, né? Senão ele chamaria atenção com a pastilha. E daí criamos esse conforto visual ali, mesmo tendo todos os elementos à mão. Aqui é um exemplo da personalização do exterior. Então, tem 2 exemplos, assim, que eles são bem alegres, digamos. E aqui a proposta desses 2 exteriores é intervenção urbana. Então, trazer uma mensagem de alegria e de que é possível ter motorhome e que é legal. Então, assim, tá numa cidade, você passa e as pessoas param e olham, nossa, o que é isso, né? Aí diz, nossa, é um motorhome, que legal, também tenho sonho, gostaria de ter. Então, a pessoa parou ali naquele momento e repensou algumas coisas. Então, nesses 2 carros foi essa proposta. E nesse carro de baixo, o nome dele era Serelepe, observem que a faixa, ela vem do farol, né? Então, ela vem, daí ela puxa, da ideia do movimento, né? Do ar fluindo, da fluidez e também os elementos gráficos ali, foi aplicado como se fosse uma aquarela,
ficou assim muito bonito esse veículo. Mas quando eu falo do exterior, não está aparecendo ali, mas também a escolha do nome do motorhome. Isso faz parte da personalização. Então, quando você escolhe o nome, você vai criando um vínculo emocional com o veículo, né? Porque ele vai te acompanhar. É um momento da sua vida de celebração, né? Você já fez várias coisas, sonhou com isso, vai curtir e ele vai ser o seu companheiro de aventuras, né? Então, vamos lá, vamos escolher um nome que tenha significado e que flua, e daí, com base no nome, dá para escolher o tipo de adesivo que vai por fora ou faixas, o tipo de decoração que vai por dentro, a paleta de cores, e vai surgindo várias outras coisas que é muito legal. E eu diria, quem está querendo motorhome, quem já tem, dá um nome para ele, não deixa ele sem nome. Aqui, vou passar para a Cris. Muitas pessoas, muitos clientes chegam até nós, né, buscando um projeto personalizado com algumas ideias equivocadas sobre um projeto personalizado. Então, esse slide é para lembrá-los, né, a vocês e nossos clientes, futuros clientes, né, colegas. Primeiro, que o projeto não é pão quentinho, não sai toda hora e não sai rapidinho. Um projeto personalizado demanda de tempo, porque é um processo co-criativo. O cliente participa. E não é raro o cliente chegar com uma ideia e sair com outro motorhome. Clientes nossos que estão aqui podem até validar essa informação. Chegaram com uma proposta e no decorrer do projeto nós encontramos outras soluções, sugerimos outras soluções e o projeto ficou diferente. Então, quando vocês forem contratar um projeto personalizado com a gente, com outra pessoa, deem um tempo, né? Não coloquem as coisas tão justas. Eu quero viajar em dezembro de 21, agora quero viajar no Natal, vou contratar o projeto em junho. Não, é no mínimo um ano entre desenvolver o projeto e depois a execução, que também tem um prazo. Isso sem considerar os prazos de execução, né? Então, sempre é um processo um pouco mais longo. Demanda maturação, então, o cliente e nós, né, o processo co-criativo, nós também precisamos de um tempo para o projeto fluir. As ideias, surgem muitas ideias, mas qual é a melhor, né? Como escolher a melhor? Nós trabalhamos com cenários de uso, isso é muito importante, como que o usuário, o proprietário, a família, vão usar o motorhome, e isso muda todo o contexto do projeto, né? Ter um projeto de personalização permite orçamento com vários executores. Isso não é uma prática do setor ainda, é muito comum isso no setor residencial, comercial. Ter primeiro o projeto, depois fazer os orçamentos, daí escolher o executor. A prática do setor ainda é ter o executor antes do projeto. Isso dá alguns conflitos, que nós então sugerimos a vocês e montadores que estejam aqui, não fechem um contrato sem um projeto. Se vocês querem um projeto de personalização, precisamos ter um nível mínimo de projeto desenvolvido, não é completo, mas pelo menos o pré-projeto aprovado, para que vocês possam fazer os orçamentos, porque dá diferença. O montador, a executora tem uma ideia de projeto, orça num valor, num tempo, quando vê o projeto, percebe que aquilo, o que ele projetou, o que ele imaginou, não vai acontecer, e daí pode dar conflito. Tá? Agilize a execução, se nós temos o projeto todo feito antes, agilize a execução da montagem. E, claro, algo muito importante, né? O valor de montagem não é o mesmo valor de um projeto padrão. Tá? Então, todos os projetos personalizados tendem a ser a execução é mais cara do que um projeto padrão. É óbvio, né? Se nós temos um projeto padrão, o executor já tem experiência, sabe como funciona, o tempo dele de trabalho já está padronizado. Então, o preço de montagem diminui, o preço do valor de montagem diminui. Num projeto personalizado, isso depende de montador a montador, montadora a montadora, mas tende a ser mais caro.
E quando nós falamos em cenários de uso, a nossa perspectiva é sempre essa: nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos, nem fisicamente e nem a mente. Cada um é um louco um pouco, cada um tem uma deficiência. Falo deficiência como algo que todos nós temos, né? Eu uso óculos, eu tenho uma deficiência visual, uso óculos ou lente. Se não tiver a lente, eu não enxergaria vocês. Então, isso é uma deficiência. E cada um de nós tem uma deficiência ou várias que fazem parte do nosso cotidiano e precisam ser analisadas. E no meu mestrado, que eu fiz na área de design, também sou professora, né, a gente teve a oportunidade de fazer a nossa pesquisa de mestrado na área de acessibilidade, e algo me chamou muito a atenção, que é a frase que eu coloco abaixo. A deficiência é uma condição individual, cada um tem a sua, tá? E a incapacidade é um resultado social, é o não atendimento das nossas necessidades no ambiente físico ou social, né, em que a pessoa está inserida. Então, se eu tenho uma deficiência visual, eu não enxergo, eu preciso da lente. A lente, o óculos, isso é o meio, me fornece. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro a lente, não compro óculos, eu não enxergo, sou incapaz. Eu não sou incapaz porque eu tenho restrição visual, eu sou incapaz porque eu não tenho recurso que me permite enxergar melhor. Isso é algo que a gente precisa mudar enquanto sociedade. E dentro dos nossos cenários de uso, uma palavra que está muito em moda e tem o seu valor, obviamente, é a questão da experiência do usuário. A experiência do usuário vem com a ideia de tornar a nossa experiência no ambiente físico e digital legal, bacana. Vem da ergonomia, né? A ergonomia é uma ciência que estuda a relação do homem com o ambiente, mas está muito voltada ao ambiente de trabalho, né? Na experiência do usuário, não temos essas questões tão voltadas ao trabalho, mas as nossas experiências, pelo lado emocional. Bem assim, olha, eu vou usar essa mesa, e daí eu não vou pensar assim, puxa, essa mesa ficou legal, ou eu não vou pensar assim, não, essa mesa está com uma altura inadequada para usar com uma cadeira de 45 centímetros. Então, a gente não pensa assim, a gente não racionaliza. A gente diz, gostei da mesa, não gostei, a mesa é confortável, é desconfortável. Depois a gente racionaliza. Alguém pergunta, mas Cris, por que você não gostou da mesa? Ah, eu não gostei da mesa por causa disso, disso e disso. Mas o que fica é o sentimento. E é isso que a gente trabalha, né? O que fica é a emoção, é a resposta. O que você achou daquele motorhome? Tecnológico, bacana, bonito, confortável. Desculpe. Confortável, ou daquele sofá, ou daquela cozinha. É isso que nós buscamos. E na área de experiência do usuário, então nós trabalhamos com vários critérios ou requisitos emocionais, questões culturais, físicos, sensoriais, cognitivas, situacionais e comportamentais. Então, quando nós fazemos um projeto personalizado, nós estamos olhando para todo esse conjunto de informações à necessidade, ao requisito do nosso cliente. Então, quando falamos em requisitos físicos cognitivos, físico é a questão, por exemplo, da altura da mesa, cognitivo é a questão dela ser preta, por exemplo, é como eu interpreto aquela informação e transformo ela no meu uso, na minha inteligência. Tá? Nós trabalhamos, dentro desse setor, nós trabalhamos com a questão da antropometria estática, ações do espaço, como eu posso agir naquele espaço disponível, facilidade de uso, conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, composição estética e compreensão do espaço. Então, vejo que cada critério vai se afunilando e vai gerando outras informações para montarmos um projeto. Como disse, não é um pão quentinho. Falando da antropometria, nós temos aqui um exemplo clássico, que é o uso do vaso sanitário. Eu sou uma pessoa um pouco alta, um pouco larga, para não dizer gorda, mas tudo bem. A questão é que quando nós vamos visitar motorhomes, eu digo, eu vou ver o vaso sanitário, porque se eu entro, eu sento e eu consigo usar, todo mundo usa. Eu brinco, né? Se a pessoa maior entra no espaço e usa e está confortável, todas as outras que são menores vão poder usar de forma confortável. E aqui nós temos um exemplo, então, o que é a antropometria estática? Aqui nós temos uma pessoa sentada no vaso sanitário. Vejam, a antropometria estática é a área que ela ocupa
para usar o vaso sanitário. Não importa se é um vaso pequeno, padrão motorhome, ou se é um vaso tradicional. A área que a pessoa usa é exatamente a mesma. E ela precisa ter uma movimentação mínima para usar o vaso sanitário nas suas diversas funções. Ok, mas isso não tem valor se eu não souber como que eu vou me comportar no espaço, no ambiente. A brincadeira, né? Quando eu entro num espaço do vaso sanitário, se eu giro, se eu tenho circulação. E aqui, os vasos menores, né, que a gente usa nos projetos normalmente, são para ganhar espaço quando a pessoa está de pé. Quando tem, lógico, o lavatório junto. Se não tem o lavatório, talvez a proposta mude. Lavatório externo ao banheiro. Então, esses 3 elementos, eles estão sempre juntos. Eu tenho que cuidar da antropometria estática, eu tenho que pensar nas ações, como que eu vou me movimentar dentro daquele espaço para gerar facilidade de uso naquele ambiente. Se eu não tiver esse estudo da antropometria, se eu não pensar no espaço, como eu me movimento no espaço, eu não vou ter facilidade de uso. Esqueci, desculpe. Tem mais um exemplo rapidinho aqui, que é no caso da dinette. Uma dinette que tem os cantos arredondados, tem aqui essa curvatura, que é quando a pessoa senta, ela se acomoda melhor. É uma dinette pequena, de 60 de largura, dentro de um contexto do motorhome e de um micro. Nós temos que nos preocupar como a pessoa vai entrar e usar essa mesa, para que ela fique confortável entrando, saindo e usando a mesa. E também temos que nos preocupar na função cama. A pessoa vai ficar com a cabeça para cá e as pernas para cá, porque o espaço é menor. Então, todas essas preocupações estão contempladas no projeto. Antropometria estática, 1,90 m de comprimento por no mínimo 60 de largura. As ações no espaço e a facilidade de uso. Agora vamos falar sobre o conforto térmico e o conforto acústico. Eles estão ligados, eles se complementam e um influencia o outro. Então, o isolamento da carroceria, que daí vai ser a aplicação de elementos, onde vai acontecer o isolamento e existe várias possibilidades no mercado, cada uma tem uma propriedade e uma vantagem e um preço. Então, com base nisso, vamos conversar com o cliente e ver o que se adequa melhor para o projeto dele e para o orçamento dele. Então, uma questão é essa: isolou a carroceria, colocou cortinas com blackout, e daí tem uma questão aí que acontece, o para-brisa. O para-brisa é uma área grande de vidro, e ali acontece uma troca de calor grande. Então, de que adianta isolarmos toda a área da carroceria, as janelas do motorhome, e como acontece no para-brisa? Essa é uma preocupação que tem que ser levada em conta. Hoje tem disponível no mercado um produto novo, está até expondo aqui, a Arpine, onde é que ela desenvolve um blackout para o para-brisa, com várias propriedades bem interessantes. Mas se o ônibus é grande, eles ainda não desenvolveram esse produto, né? Então, ainda tem que usar as cortinas com blackout. E quando você pensa na cortina, não é qualquer cortina, não é qualquer tecido, porque quando você abre a cortina e vai dirigir, como que essa cortina se acomoda? Ela não vai atrapalhar o espelho do motorhome? Com o vento, você não vai se enroscar dirigindo, ou o passageiro. Então, aí a gente já tem um outro elemento de segurança que tem que ser contemplado, porque o projeto, ele é holístico, e uma coisa vai influenciando a outra, e cada decisão tem que ser bem pensada com todos esses pontos. Mas vamos lá, nós estamos falando de isolamento de carroceria. Então, tem que pensar em toda a carroceria, janelas e para-brisa. Daí entra a questão dos elementos do ar-condicionado e do climatizador. Então, isolamos a carroceria, queremos um ar-condicionado bom, grande. Ele vai ser barulhento. Se é uma van,
provavelmente a condensadora, se for split, vai embaixo da cama. Então, procurar aparelhos que sejam com um nível de ruído menor, mas ainda vai existir esse nível de ruído, e isso vai influenciar no isolamento, no conforto térmico e o conforto acústico. Então, observe que eles estão ligados, e um vai influenciando o outro. E que decisões o cliente vai tomando, né? Qual climatizador, qual ar-condicionado, qual isolamento, qual cortina. E daí também influencia os revestimentos internos. Se ele vai ser todo escuro, o motorhome, ele vai absorver calor. Daí também, será que vai dar conta que todos os outros elementos processem, né? Isso vai influenciar no desempenho. Não de todo, claro. Cada projeto ele tem uma proposta, né? Mas só para vocês entenderem como uma decisão influencia a outra. E com base no que o cliente quer, a gente ajuda ele a escolher o melhor para ele. Agora vamos falar sobre conforto lumínico. O que envolve isso, né? Então, o projeto de iluminação, ele não é só aonde vão as tomadas e aonde vai a luz e aonde vai o circuito. Ele acontece de maneira diferente. Então, ele vai além da temperatura da cor, que pode ser branca, amarela, 4.500 graus Kelvin, 6.000. A gente aconselha sempre 4.500. Se for 3.000, ele fica muito amarelo, mas tem propostas que funcionam. Se for de 6.000, que pode ser, daí vai ser em bancadas, área de trabalho. Mas cada um tem uma característica, só que não é só isso. Tem a ver com potência, com circuitos elétricos, né? Que daí o engenheiro vai fazer esse cálculo, a gente vai poder escolher as luminárias com base na potência. Daí tem a questão da localização vezes a função. Então, tem luz que são cenários. Tem luz que se usa como luz de segurança. Eu vou mostrar os exemplos a seguir. E tem luz de trabalho, que é a luz da cozinha, que é a luz da bancada do banheiro, onde pode acontecer uma maquiagem, fazer a barba. E também os materiais e revestimentos, como que eles refletem a luz, o conceito da decoração, os circuitos. Então, é pensado assim, entrei no motorhome, aonde eu vou acender a luz? Aqui fica prático para mim entrar e não estar escuro. Aqui eu acendo a luz de fora, daí entrei. Eu tenho um dinete atrás do motorista e eu quero ver externamente. Então, é mais adequado que a luz esteja nesse ambiente, porque eu estou sentada ali, eu quero ver para fora, por uma questão de segurança. Então, são vários requisitos que a gente pensa como o cliente vai usar, como vai ser o caminho dele quando ele tiver, aonde que ele vai acender, aonde que ele vai apagar. Então, isso tem a ver com circuitos e depois a questão da posição das teclas. Então, sentei na mesa do dinete, quero usar o notebook. Aonde eu vou ligar? Posso ligar no meio da parede ali do dinete? Posso. Mas visualmente vai criar um ruído. Então, onde eu vou colocar essa tomada? Se tiver um armário aéreo, posso colocar no armário aéreo e vai ficar esse fio sobre a mesa, é seguro, Tá, outras possibilidades. Posso colocar no baú do dinete. Não é tão confortável. Então, daí nós vamos falar com o cliente o que ele acha melhor e isso pensando na questão estética, na questão de uso e na praticidade. Aqui foi um projeto mais elaborado. No quarto foi feito um céu estrelado, né? Era o proprietário queria dar o céu e as estrelas para a esposa. E foi uma maneira que ele encontrou de homenagear ela e fazer essa decoração. Ficou muito bonito o veículo. Na outra imagem aparece a luz no piso, né, que também é uma luz de segurança. Quero levantar à noite, não quero acender todo o motorhome.
acendo só o piso e consigo caminhar com segurança. Aqui vamos falar sobre a composição estética e a compreensão do espaço. Então, a gente tem que pensar no projeto quando olha os cenários, que conforto traz aquilo, né? Porque a beleza, ela é transformadora, né? E é muito bom estar num ambiente bonito, estar num ambiente exclusivo, isso faz bem para a saúde, isso traz mais alegria para a gente e também um ambiente ordenado faz a mente funcionar de maneira diferente, né? Então, cada coisa tendo seu lugar, a escolha adequada dos materiais e como isso conversa com o externo, né? Então, eu escolhi elementos internos e cores e revestimentos, e isso tem a ver com a cor do todo, com o que foi escolhido de imagem e com a paleta de cores. Aqui da composição estética também, quando eu olho aqui, o que queria marcar, né? O ponto focal é o sofá. Então, eu entro, vejo o sofá e abaixo eu tenho o baú. Então, foi colocado em outra cor para saber que é a guarda de objetos, o lugar confortável para sentar. E isso como que eu vou olhar para o lugar, o que eu vou poder usar e como esses elementos estão destacados ou não. Acima tem um armário aéreo e ele foi usado um vidro refletivo. Ali dentro está um micro-ondas. Eu não quero que o micro-ondas apareça. Eu quero que apareça uma sala confortável. Então, eu entro, vejo o sofá, vejo a guarda dos objetos, torno um ambiente agradável. Aqui é um exemplo de um lavabo. Então, o que se torna em destaque nessa imagem? O lavabo foi feito em porcelanato, com uma decoração em pastilha. Ficou muito bonito e aqui o destaque é ele, né? O restante é todo branco. E também o elemento da flor, né? Um vaso ali, pensando na natureza, no amor. E esse daqui é aquele motorhome dos céus e as estrelas. É um motorhome romântico. Na parte dos requisitos comportamentais, é aquela situação, não tem certo e não tem errado, é o que é. Então, eu trouxe ali como brincadeira a Cris, né? Quem é a Cris? A Cris é uma sagitariana clássica, tem os pés no chão e a cabeça das nuvens. Adoro sonhar coisas, mas tentando, né? Vai dar certo, não vai dar, é possível, não é? Então, a primeira ideia é o Sagitário, a flecha. A ideia vai. Depois eu vou puxando, né? O que é possível ou não. Isso na vida como geral. A Cris é assim, é idealista, gosta das coisas porque elas são corretas, certas, melhores. Então, essa sou eu. Como que eu vou fazer um projeto que não atenda a Cris? Como que a Andréia vai dizer que a Cris está errada? Né? Como que eu vou dizer que algum de vocês está errado na forma como que vocês vivem, como vocês se relacionam, o que vocês gostam? Ah, Cris, eu gosto muito de cozinhar. Vamos ter que fazer uma cozinha interna melhor. Cris, eu não quero cozinhar. Tira a cozinha interna, bota uma cuba lá, tampa, esconde. Vamos lá para fora. Cris, eu tenho, brincando, né? Eu tenho 8 filhos para pôr numa van. Vamos tentar 8 filhos numa van. Mas, enfim, cada um de nós tem uma ideia, um jeito de ser, e nós precisamos respeitar isso como designers. Então, o que acontece? Aqui não tem a posição pessoal. Existe ter a vontade de vocês, o que vocês são, o que vocês imaginam, o que vocês desejam, e transformar isso no melhor possível. Né? Realizar esse sonho, ou atender esses requisitos comportamentais da melhor maneira possível, independente da nossa opinião pessoal enquanto designer. Isso é muito importante. Para quê? Por quê? Porque o motorhome é de vocês, não é nosso. Então, é o que eu sou, o que eu faço, não existe certo e errado, mas também sabemos que os veículos têm tamanhos finitos, né? Tamanhos são o que são. Van, micro-ônibus, ônibus.
Então, às vezes, a gente também tem que saber o que eu abro mão, né? O que eu abro mão? Eu abro mão de espaço para mala, abro mão de espaço para sapatos, eu abro mão do que para ganhar outra coisa. Também não tem como fazer milagre, né? É uma troca. E nós auxiliamos a fazer essas trocas. O que entra, o que sai, para que tudo fique mais adequado. No projeto também são contemplados os requisitos situacionais, né? A surpresa, né? Apareceu um unicórnio, o que eu vou fazer? Então, essa é uma brincadeira, mas seria assim, tá chovendo, onde é que tá a sombrinha? Ah, tá, pensei em um lugar no projeto onde é que fica a sombrinha, seguramente eu vou poder sair, pegar a sombrinha e não me molhar, para ver algum problema que teve lá fora, isso vai trazer conforto. Uma lanterna na mão, tem o celular, tudo, mas se você tem uma lanterna do veículo que fica no lugar que está carregando, e isso estiver pensado, vai ajudar você a resolver essa questão da situação, da surpresa. Também extintor, pensar nos lugares que eles vão ficar dentro do motorhome e externamente, em bagageiro, numa emergência. Tar o copo num lugar certo. Você levanta à noite, acende o piso e mesmo estando na penumbra, você consegue achar o copo. Ele não está lá no armário virado. Então, um bom projeto, ele prevê até essas questões surpresas. É claro, né, pessoal, que a gente não chega a todo esse nível de informação sem ter um bom briefing. Então, todo o nosso trabalho começa com um briefing, as perguntas, a reunião. A gente sempre, até para fazer orçamento, a gente não faz orçamento de projeto sem um briefing. Um briefing básico. O que você quer, quais os seus sonhos, qual a tua expectativa, um geralzinho, para a gente poder montar uma ideia, para poder montar um orçamento de projeto. E depois vão ter muitas reuniões, muita conversa, que gera um documento em que vocês vão assinar, é isso que eu quero, porque vai ser o nosso norteador. Olha, você disse que queria uma geladeira de 90 litros, agora você quer uma geladeira de 230, mudou o projeto, é outra situação. Às vezes não é simplesmente tirar um e colocar outro, tem que rever todo o projeto, é mudança de projeto. Então, o briefing ele é muito bem elaborado, ele deve ser o mais possível elaborado, porque é o nosso documento, né, o nosso acordo de como que o projeto vai sair da forma com que vocês imaginam e que a gente está pensando. Agora fica a pergunta para vocês, estamos encerrando, é a pergunta que eu falo para vocês. Existe vantagem em personalizar o motorhome? E fechamos com essa pergunta e agora abrimos para vocês perguntarem para a gente o que tiverem de dúvida. Estamos montando um motorhome. Meu marido é bem professor Pardal, tem uma empresa que ele consegue, na própria empresa, fazer um motorhome. Nós viemos de Porto Alegre de moto para vir ver. A gente já fez viagens no exterior alugando motorhome, então a gente tem alguma experiência. Contudo, a gente está vendo que tem muita coisa moderna, né? Pastilha, que é mais... não sei como que ela é mais plastificada, os cantos redondinhos assim, mas colocados também mais, como que eu vou dizer, um acabamento assim, né? Gostaria de saber se é necessário que seja assim, se pode colocar um fogão de 4 bocas com um forno, não sei se o completo assim, ou separado. E se vocês têm os fornecedores dessas coisas, não sei se vocês fazem isso. Existem situações que o cliente já está desenvolvendo o projeto dele e muitos fazem o projeto, como o senhor está fazendo, de forma artesanal, e a gente pode atender essa demanda através da consultoria, né? Então, você entra em contato
Daí a gente agenda um horário de consultoria e daí vamos falar sobre essas questões pontuais que você tem, porque entrar com o projeto agora já andou muito, né? Então, até poderia, mas daí a gente faria o projeto da decoração, só que já tem muita coisa definida, né? Então, eu acho que nesse caso funcionaria melhor a consultoria. Nós temos vários parceiros, né? Como exemplo da Pertec, Arpine, Telamax. Hoje eu fiz também várias entrevistas onde é que nós vamos fazer indicações. São parceiros de qualidade, pessoas que fornecem acompanhamento, garantia de produto, que isso é uma preocupação, né? E, assim, falando especificamente do fogão de 4 bocas e o forno. Então, isso tem a ver com conforto térmico. Por exemplo, você vai usar o forno, tudo bem, mas por mais que ele tenha isolamento, ele vai aquecer. Então, se é um dia de calor que você vai usar o forno, fica assim muito desagradável ficar no motorhome, dependendo da temperatura, mesmo tendo ar-condicionado, se o ambiente for pequeno, né? Então, acontece essas situações onde a gente vai estar orientando e daí você vai optar se é melhor esse forno estar lá fora, se é melhor estar lá dentro. As quinas, né? Também, que elas sejam chanfradas, né? Ou com algum outro acabamento arredondado para não se bater, porque o ambiente é pequeno. E as pastilhas, né? Então, a gente pode fazer essas indicações, sim. Fizeram algum projeto que os donos do motorhome têm 2 filhos de 4 patas, por exemplo? Nós já fizemos estudos de projetos, né? Para pets, mas nunca desenvolvemos com o cliente, né? Mas já fizemos estudos, sim, porque a gente trabalha com várias coisas internamente idealistas, né? Como nós temos também a ideia de motorhome com acessibilidade, né, Cris? Que é bem, bem interessante. Já fizemos estudos e acho que vamos, com uma empresa grande que está expondo aqui, desenvolver esse projeto conceito. Isso é novidade? Podia contar? Comentando um pouquinho, né, a pandemia trouxe muitas melhorias na área de projetos à distância, porque não adiantava nós estarmos habituados ao sistema de reuniões virtuais se nossos clientes não estivessem querendo e também se acostumando com isso. Então, antes da pandemia, nós tínhamos alguma restrição que o cliente ficava, eu vou ter que fazer reunião, videochamada. Hoje não, isso é normal e vai continuar. Nós temos clientes no Brasil todo, né, mas no norte ao sul. Então, a gente consegue fazer um bom atendimento, inclusive falar às vezes com o fornecedor. Claro, faz vídeo, faz gravação, faz chamada, manda desenho. Às vezes há uns conflitos de comunicação que a gente precisa resolver, é normal, mas é possível sim e a gente atende o Brasil todo. André, você falou agora uma palavra mágica para mim. Eu presido um instituto que desenvolve tecnologias para pessoas com deficiência. E o nosso projeto agora, para 2022, é exatamente construir um motorhome em que nós vamos estar levando essa tecnologia para as pessoas que precisam de tecnologia, as pessoas com deficiência que precisam de tecnologia. E provavelmente vamos estar recebendo dentro do motorhome pessoas cadeirantes, cegos, pessoas com algumas deficiências. E aí eu queria depois conversar com você, ouvir a experiência de você, já que você falou agora na acessibilidade, tá? Ver essa possibilidade de a gente trocar algumas ideias juntos para a gente trazer esse processo para a gente. E a ideia da acessibilidade veio do meu mestrado, dos estudos. A gente sabe da dificuldade que é as questões sociais das pessoas com deficiência, restrições mais acentuadas. Todos nós temos alguma restrição.